todos. A nossa aula hoje é a de número 22 do curso de Medicina Espiritual, com o título Plexo Genésico e o Casamento. Eu vou pedir para a nossa irmã Elizabeth iniciar fazendo as suas perguntas. Boa noite a todos. Então, perguntas. Doutora Cristina, o casamento é uma lei da evolução espiritual. E como ficam os casais que moram juntos, constituem filhos, mas não são casados no religioso e nem no civil? Esses casais, perante a espiritualidade, vivem pecados? Só uma pergunta. Quantas perguntas tem? Doutora, são 18 perguntas. Pronto, vamos calcular aqui no horário, 18. Só dizer uma coisa a vocês. Quem inventou o casamento foi a Igreja Católica, não foi? Mas me diga uma coisa, qual o valor religioso desse casamento? Nenhum. O casamento civil ele é constituído por valores e direitos do homem e da mulher. O casamento religioso ele não tem validade jurídica nenhuma. Então, por isso que a igreja disse, case aqui, porque aqui vocês são felizes para sempre. Não disse que era prova para sempre, né? Não disse que tinha que levar uma mala para casa. Não disse nada disso. Apenas disse que até que a morte os separe. Misericórdia. Tem criatura que só a morte mesmo para separar, viu? Porque são pessoas complicadíssimas. Então, o que eu quero dizer com isso? Se essas pessoas, elas se respeitam, se essa pessoa constitui família e não é casada no religioso, tá entendendo? E muito menos no civil, eu quero dizer a vocês que casados são aqueles que bem vivem. Não é verdade? Entendeu? Então, a justiça divina não vai ver nisso nenhuma questão de irregularidade e muito menos de promiscuidade. Agora, o que as pessoas não podem, de forma nenhuma, de repente, não quero casar, mas eu quero ficar com você e com mais duas. Aí tá errado. Por quê? Se você quer casar e ter seus direitos, então você pode casar no civil, mas a Igreja Católica dá algum direito? Ela não dá direito, né? E vocês foram tudo de branco, tá entendendo? Achando que a vida é ser um branco, né? E realmente foi um branco de solidão, né? Muitas vezes. E, de repente, quando cai na realidade, percebe que todo aquele juramento religioso, ele não se viu na prática, mas na teoria, os dois estavam lá fazendo juros de amor, né? Olha, na doença, olha, na pobreza. Olha, eu vou dizer uma coisa, tantas mulheres são abandonadas porque estão com câncer de mama, que nem na pobreza na doença, né? E esses homens não querem saber dela. Quantas mulheres que tiveram filhos com microcefalia não foram abandonadas? Esse casamento religioso civil de alguma coisa? Tu já vi esse espírito, expiação e prova, prometer eternidade de amor? Eu nunca vi uma coisa dessa, só na cabeça de vocês, né? Porque está lá o noivo despreocupado, esperando só a hora da bebedeira e nada mais, e quando vem as provas, eles vão embora e abandonam essas mulheres. Então, o casamento, para mim, são aqueles que bem vivem e cumprem a sua missão aqui na Terra, um com o outro, dentro do respeito, tá entendendo? E dentro da educação que pode dar aos seus filhos. Ok, doutora, obrigada. O casamento é uma necessidade ou uma opção na visão espírita? Olha, na visão espírita, para uns é uma necessidade. Se fosse assim, doutor Bezerra de Menezes não casava. Não era isso? Se fosse assim, Moisés não tinha casado também, né? Então, esses espíritos, na verdade, que se casam, é porque ainda tem potencialidade energética no plexo genésico para a reprodução. Jesus não casou, né? Então, quer dizer que essa potencialidade não existia. Francisco Xavier também não casou. Essa potencialidade não existia. Alguns padres, né, que praticam o celibato, mas ao mesmo tempo começam a errar fora da igreja. Então, esses daí estão enganando a si mesmo, que na verdade são mais perturbados do que religiosos. Então, por
isso que existe a necessidade de alguns, e muitas vezes vem aquela prova de você não casar pelo abuso que você cometeu nas famílias, né? Ok, doutora, obrigada. Na sequência, a nossa irmã Michele, as suas 2 perguntas, por gentileza. Boa noite, doutora. Boa noite, Michele. Quais os benefícios da troca de fluidos energéticos para a saúde e bem-estar do casal? Se essa troca de fluidos não acontece como deveria ser, como fica a questão do desequilíbrio? Como melhorar o desequilíbrio? Eu vou dizer uma coisa, troca de energias sexuais, para depois um estar jogando panela no outro, é troca de panela. Entendeu? Porque para a gente ter uma troca de energia sadia, é preciso que se viva no emocional equilibrado, né, pessoal? Não adianta depois as pessoas se agredirem e depois se amarem. Porque eu considero isso uma doença e um transtorno emocional gravíssimo. As pessoas têm que se amar, têm que se respeitar, tem que ser ouvida, tá entendendo? Tem que ser companheira uma da outra. Agora, essa história, depois de brigar e depois o acerto de conta na relação sexual, eu vou dizer a vocês, isso é perturbação. Pode ter certeza. Porque ninguém consegue organizar o seu emocional achando que essas trocas de energia vai causar um equilíbrio. Porque aí você está vivendo do sexo, não é da presença da pessoa. Aí já são equívocos, né? O bom é você viver com aquela presença daquela pessoa que vai lhe ajudar, que vai compartilhar os problemas, mas quando parte para isso, pode ter certeza que acabou esse casamento há muito tempo. Seu microfone está desligado. Tá ouvindo agora? Tô. Quais os possíveis impactos no plexo genésico de pessoas que optam pela abstinência sexual? Se tem evolução, não há nenhum impedimento. Esse plexo, ele já vem sob o controle. O sistema endócrino dessa pessoa não desenvolve hormônio para alimentar o seu libido sexual. Já são espíritos totalmente equilibradíssimos. A lei de reprodução é necessária na Terra, sim, mas alguns espíritos já saíram da lei de reprodução por causa do seu processo de evolução espiritual. Obrigada, doutora. Obrigado também. A nossa irmã Maria José, suas perguntas. Boa noite, doutora. Boa noite. Nessa aula, a senhora falou sobre aborto permitido. Como seria isso? Olha, veja só. Quando a gente fala na questão do aborto permitido, nós temos que observar o fator de risco da gestante. Então, aquela gestante, ela está com um processo de hipertensão gravíssima e a gente sabe que a gente vai escolher agora ou a vida da criança ou a vida da mãe. E muitas vezes o que é que acontece? Você tem que salvar a mãe para aquele espírito retornar de novo como filho dela. Então, quando a gente fala nesse aborto permitido, é quando a mãe está sob risco de vida. E o médico vai ter que optar pela vida dela. Então, aquele espírito vai retornar por ela e ele vai saber que ali não foi uma questão criminosa. Foi uma questão de vida ou de morte, né? Tá bom, entendi. A segunda pergunta é o seguinte. Antigamente, as pessoas mais velhas falavam que quando o mundo estivesse perto de se acabar, não nasceria mais ninguém. Assistindo essa aula sobre as possíveis dificuldades de reprodução, até faz sentido essa fala deles. O que a senhora acha? Porque, na realidade, eles dizem o mundo se acabar, mas que a visão de mundo deles era bem limitada, né? Na verdade, eles poderiam estar falando sobre o planeta, né? Mas, assim, tem alguma sabedoria, né, nessa fala deles, né? Bem, essa questão que eles falavam, né?
Isso está relacionado ao fim do mundo de expiação e prova. É o ciclo que terminou. Eles não iam saber explicar isso, né? Então ele fala que perto do mundo se acabar, a lei de reprodução ela vai deixar de existir. Isso quer dizer, ela vai ser reduzida como está sendo reduzida agora. O número de nascidos é menor, o número de mortes é maior. É a própria limpeza que o planeta está sofrendo, né? Então os antigos eles tinham razão, porque o ciclo de mundo de expiação e prova, ele se encerrou no ano 2000. Abre outro ciclo agora, que a gente está falando no estudo da Itália, de semi-regeneração. Então quem tiver aí ainda nesse ciclo de expiação e prova, tem que evoluir para passar para o outro ciclo. Se não evoluir, tem que sair do planeta. Certo, tá bom. Obrigada. Doutora Cristina, a nossa irmã Maria da Paz não pôde participar, mas ela enviou a pergunta. Se a senhora autorizar, eu vou fazer. Pode ser. Boa noite, doutora Cristina. Os casais que não conseguem ter filhos sempre têm compromisso por terem empregado mal a lei de reprodução em vidas passadas? Eu acredito que sim. Porque tudo vem de Deus, tudo parte de Deus. E quem viola as leis de Deus vão ter que responder por ela. E muitas vezes a gente vê casais novos, tá entendendo? Numa faixa etária de 27 anos, mas a lei de reprodução foi impedida por atos praticados em vidas passadas, por abuso de muitos pais que maltrataram crianças e muitas vezes não quiseram responsabilidade nem educar. E nessa existência, esses pais pedem para não ter filho. Porque se tiverem, vão fazer a mesma coisa. Então agora eles vão cuidar do sentimento deles para numa próxima existência a lei de reprodução ser liberada. Obrigado, doutora. Na sequência, nosso irmão José Barbosa. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, seu Barbosa. Visto que nascem mais mulheres do que homens, isso significa que no futuro o mundo vai ficar sob o comando das mulheres? Já está há muito tempo. Na sua casa não tem um aí no comando? Respondido já. Ela rindo ali, ó, tá no comando, tá no comando, viu? Então, existe uma coisa que a gente tem que raciocinar. Quando nascem mais mulheres, significa que vai ter tragédias, tá entendendo? Então, essas tragédias, na lei de reprodução, quem renova o planeta são as mulheres. Então, se houver tragédias e não tiver homens para reprodução, essas mulheres provavelmente vai ter fecundações artificiais para colocar o planeta à disposição da justiça divina. Então, quando a gente sabe que vai ter outro ciclo, a tendência é morrer muitas pessoas. Então, a gente nota aqui no periférico, ó, de 10 barrigas, 8 é menina e 2 é menino. Então, não quer dizer que elas vão mandar no mundo. Quer dizer que a natureza vai precisar dela para trazer seres evoluídos e aqueles que não evoluíram vão ter que ir embora. Por isso que vocês vão encontrar no futuro grandes dificuldades. Se nasce mais homens, significa que essas tragédias não irão existir. Está entendendo? Mas quando nasce mais mulheres, significa que alguma coisa boa, alguma coisa não boa vem por aí. Satisfeito. Na sequência, nossa irmã Dara Damiani. Suas perguntas, por gentileza. Boa noite, doutora Cristina. A minha primeira pergunta é: o movimento feminista impacta diretamente na reprodução? Se sim, esse movimento pode ser considerado incorreto? Esse movimento é incorreto. Já estão arrependidas, né, por esse movimento que elas mesmas praticaram. E agora estão atrás de bonequinho de plástico para criar. Sabe por quê? É a consciência. Chegaram já numa idade da menopausa, não tem mais possibilidade nenhuma de ter filho. E o que está acontecendo agora é o desespero das feministas.
E olha que isso não fica só aí. Elas têm que entender que boneca de plástico não vai cuidar dela quando ela estiver internada nem idosa. Então, esse movimento que surgiu aí foi um movimento que é a favor do aborto, é um movimento que é a favor da promiscuidade sem compromisso nenhum. E essas mulheres agora sentiram na pele, elas chegaram a determinada idade, que a lei de reprodução não vai acontecer. Vem o desespero. Vendo o desespero, qual será o destino das feministas no futuro, né? Abandonada dentro de hospitais, sem ter filho, não constituiu família, os pais já morreram. Então a gente prevê que daqui a 20 anos o número de idosos, pode dizer, em abrigos vão multiplicar. E quem serão esses idosos? As feministas de hoje, que não quiseram constituir família, que combateram o pró-aborto, tá entendendo? Que ajudaram ao pró-aborto. Tudo isso são consequências que elas vão ver daqui a 20 anos, viu? Minha outra pergunta é, a partir de qual momento essa estabilidade emocional da nova geração, de não querer se decepcionar, de não ter controle sobre as emoções, etc., pode ter iniciado? Olha, a gente nota que essa geração, ela, para ter maturidade, ela começa a partir dos 26 anos. É impressionante, viu? Quer dizer, eu tenho agora uma fase da adolescência mais longa, né? Antes era mais curta, né? Agora, lá para os 26 anos, 27 anos, é que essas criaturas estão botando, né, os neurônios para funcionar. Então, significa que essa geração, ela vai pulando etapas e não chega onde quer. E quando se vê agora, em determinada idade, quer resolver tudo daquela maneira. Porque existe paciente minhas, veja só as ideias, né? Ela não arrumou nenhum namorado, tem nenhum namorado, e já está dizendo a mim assim, doutora, eu vou ter um filho. Eu tenho que ter um filho. Eu digo, como? Cadê o namorado? Ainda vou arrumar. Veja só. Então, significa que essa ansiedade que está ocorrendo, ela é muito séria, porque eu fui adiando. Quando eu cheguei em determinada idade agora, eu quero resolver tudo que eu não resolvi na idade que era para resolver. Então, isso a gente observa que é uma contradição social muito grande. Que essas pessoas deveriam, tá entendendo, não procurar aventuras, mas procurar compromisso. E a maioria delas procura aventura e não compromisso. E procura aventuras e não são respeitadas, não são valorizadas. Mas quando esses homens que estavam vivendo aí de aventuras, quando vão casar, vai procurar o quê? Uma mulher educada, uma mulher sincera, uma mulher trabalhadora. E aquela que viveu a aventura, pode ter certeza que nessa reencarnação, como diz no Nordeste, ficou no caritó, viu? Você sabe o que é caritó? É sozinha. Na sequência, nossa irmã Javanilde, a sua primeira pergunta. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Sabendo-se que as novas gerações estão, de certa forma, né, travando a lei de reprodução, né, muitos não querem ter filhos, e como é que o governo, as escolas, os pais e responsáveis poderão orientar os adolescentes e jovens, né, sobre a importância da lei de reprodução e do casamento para o progresso do planeta Terra? Olha, existe espírito que ele vem com a consciência tranquila, que ele vai cumprir as suas etapas, né? E aqueles que estão do outro lado, que têm evolução, que vão ser seus filhos, vão estar presentes dentro dos lares. Mas uma juventude que só pensa em beber, só pensa em se drogar, quando ele vem pensar agora na lei de reprodução, ele nem existe mais, ele já é um esquizofrênico. Que destruição completa. Ele já é um esquizofrênico de tanta droga, de tanta bebida, tá entendendo? E o que a gente vai ver no futuro são pessoas idosas vagando na rua sem ninguém, sem destino, porque as famílias já morreram,
Essas pessoas viveram uma vida de diversão. Não construíram nada na vida. Não quiseram estudar. O que é que você vai esperar deles? Então você vai ver o número de idosos crescendo e abandonados, vagando em ruas e estradas. É verdade, doutora. Obrigada. Na sequência, a nossa irmã Edilma. Boa noite, doutora Cristina, a todos. Boa noite. Complementando assim o que Giovanilda perguntou, doutor, era como trabalhar então sobre essa mesma perspectiva, né, da gestação melhor, essas novas reencarnações nas casas espíritas, né, sobre a lei de aceitação da reprodução, dos casais que já estão realmente aguardando um bebê. Por exemplo, assim, eu estou num projeto chamado Sementes do Amanhã, e lá tem alguns ensinamentos para as mulheres que não são espíritas, né, que estão grávidas. Como é que a gente poderia levar esse conhecimento que a senhora tem mostrado aqui para a gente, para melhorar essa percepção dessas futuras mães? Olha, a primeira coisa que eu ensino essas mães aqui é amar os filhos delas, esquecer os problemas e até o abandono daquele marido que foi embora. O objetivo agora é quem vai chegar, porque quem já chegou deu errado. E quem vai chegar agora, a gente tem que dar o melhor para essas pessoas ser homens de bem. E muitas que deitam ali, eu sei que ela está triste, porque foi abandonada, e eu digo, olha, vamos cuidar desse aqui que está chegando, porque desse aí, esquece. Ele não ama nem a ele mesmo. Como é que ele vai amar o filho dele? Como é que tu vai cobrar amor de uma pessoa que te gerou um filho onde essa pessoa foi embora? Então ele não compreende o que é o amor. Ele compreende o que é uma relação e um abandono de uma mulher. Isso ele compreende. Então vamos esquecer isso e vamos tratar do bebê. Então muitos focos assim de perda e tristeza, eu não gosto de comentar com elas. A gente tem que levantar ali agora, tá entendendo? Toda a condição emocional dela, para que o parto dela seja tranquilo, ótimo, ela vai cuidar do bebê. Se alguém chegar aqui e falar, olha, doutora, eu estou sem enxoval, eu arrumo, mas esse menino vai nascer. Esse menino vai nascer. Porque o que eu vi aqui foi uma cena de uma gestante que ela disse que não queria o bebê porque o marido já tem um filho e ela não tinha condições nenhuma de sustentar essa criança. Então eu fiz a pergunta, o que é que eu posso fazer para esse menino nascer? Me diga agora o que eu faço. E ela ficou ali estática, deitada na maca. Eu estou esperando sua resposta. Me diga agora, você quer o quê? Você quer um enxoval completo? Pronto, eu já lhe arrumei um enxoval. Há motivo agora para matar a criança? Então, você quer mais o quê? Falta berço? Eu arrumo também um berço. Eu estou resolvendo o seu problema, não estou? Vamos resolver o problema do menino agora? Vai deixar nascer ou não? Ah, doutora, eu vou deixar nascer. Ah, sim, porque eu estou aqui, não é para ensinar você a matar a criança. Eu estou aqui para você ter essa criança, é diferente. Então, esse trabalho psicológico, está entendendo, Edilma, é muito direto. Eu não gosto de muito, está entendendo, é muito direto. Então, veja, ela teve um bebê, foi uma menina, e ela chegou perto de mim com essa criança, disse, eu estou tão feliz com a minha filha, de estar vendo, criatura. Você está feliz, mas você lembra quando você chegou aqui? Lembro, doutora? Eu não estava normal, não. Então, sua filha está aí, muito bonita, os olhinhos claros, está entendendo? O enxovalzinho dela. Então, se a gente for orientar essas mulheres, a gente tem que esquecer quem abandonou essas mulheres. Obrigada. Na sequência, nosso irmão Livaneide. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Livaneide. E aí eu lhe pergunto, o que leva uma mulher a ter medo de ser mãe, evitando uma gestação, chegando a optar pela separação, devido à insistência do marido? Nesse caso, se tiver espírito designado a esse casal, como fica o espírito sem a reencarnação programada?
O que acontece com essas mulheres? Porque ela já sabe o projeto reencarnatório que vem ali. Vem justamente o filho que ela negou, que ela não aceitou. Muitas vezes a criança vem especial, ela sabe disso. E sabe que os grandes desafios ela vai ter que vencer. O que é que acontece? Ela evita a gestação de todas as formas. Se possível for, ela se separa, né? Mas da lei de Deus ninguém escapa. Se não for nessa existência, vai ser na outra. É melhor você cumprir logo nessa, né? Porque na outra você pode se complicar ainda mais com essa negação da reprodução, porque você sabia que ali ia reencarnar um espírito com limitações. Ô, doutor, e qual é a condição dessa mulher quando volta ao plano espiritual? A condição dessa mulher é a consciência pesada. É a cobrança interior, entendendo? De ter se negado a dar uma oportunidade, já que ela recebeu, ela também tem que dar uma oportunidade. Todo mundo está vivo aqui porque alguém resolveu casar e resolveu trazer vocês. E de repente você cai no mesmo ciclo e você nega a vida porque você tem medo do compromisso. A consciência pesa aqui no mundo espiritual. Ok, doutora, obrigada. Voltamos a palavra para nossa irmã Giovanilde, sua segunda pergunta. Doutora Cristina, os espíritos que continuam com perturbações sexuais aí, após o desencarne, né, com seus cônjuges, eles poderão atrapalhar emocionalmente esses cônjuges, né, e causar depressões e outros danos por perturbar sexualmente, mesmo estando no mundo espiritual? Olha, os homens eu não sei não, só umas mulheres quando morrem, viu? Porque quando tá vivo parece que são cegos, mudo e surdo. A mulher fala, é assim. Agora depois que morre fica aqui nas enfermarias. Doutora, cadê meu amor? Amor? Tu tá dizendo essa palavra, amor? Rapaz, tu viveste 30 anos, tu nunca chamasse ela de amor, mas ela tá fazendo tanta falta. Agora, mas quando estava lá, você não dava valor. Quando estava lá, infelizmente, você maltratava essa mulher. E por que agora você quer sair da enfermaria para se encontrar com ela? A senhora acha que ela tem outro há muito tempo. Já tem outro, tá entendendo? Tá muito feliz. E eu vou dizer uma coisa, ela não pronuncia nem teu nome. Então, eu acho melhor se eu ficar por aqui, porque o senhor não tem chance, você não tem condições emocionais de ver sua mulher feliz. O problema deles é esse. Porque se disser assim, olha, ela está infeliz, ela está triste, eles se acham. Sabe o que é que eles dizem? É por causa de mim. Mas olha só. Mas quando a gente diz que, olha, sua mulher, depois que você morreu, está melhor, está entendendo, a sua mulher está andando arrumada, é o quê? Ela está fazendo isso? Eu já não estou gostando. Ei, você era casado de corpo físico. Agora acabou. Você veio para um lado e está no outro. Então, a complexidade masculina e seus ciúmes no mundo espiritual adoece eles. E muitas vezes atrapalha a vida dessas mulheres. Porque eles querem descer para conviver ali, obsediando o novo marido, perturbando aquela nova mulher, aquela mulher que se renovou, e a justiça divina vai cobrar deles, viu? E a cobrança vai ser, você está impedido de entrar ali. Obrigada, doutora. A nossa irmã Joana, as suas duas perguntas, por favor. Boa noite a todos. Doutora Cristina, no casamento, quando um dos cônjuges ou os dois, né, tem um sistema endócrino desajustado, né, o que fazer para se recuperar esse casal? Eu acho que tem que procurar o endócrino, fazer todos os exames hormonais para saber o que está acontecendo. Porque a endocrinologia tem ajudado muitas pessoas, está entendendo? Quando há um processo obsessivo, isso é identificado.
entre ambos que estão ali, porque geralmente eu peço para que o marido e a mulher venham junto, para a gente ver qual o nível de irradiação de um e de outro, e às vezes quando a gente encontra, o problema não é o sistema endócrino, é o processo obsessivo, conjugal que existe ali, espírito de vidas passadas, atrapalhando aquela relação. Certo. A outra, quando o casal que compartilha, né, de pensamentos e comportamentos levianos, né, que fogem às leis divinas, mesmo estando casado, né, o que pode esperar eles na vida espiritual, assim, como falamos aqui em termos de castigo, etc. Olha, eu vou dizer uma coisa. Em termos de castigo, Deus não castiga ninguém, né? Em termos de consciência, você se castiga pela própria consciência, pelo ato que você cometeu, né? E cometendo esse ato, claro que dentro do processo reencarnatório, provavelmente na própria reencarnação, você vai viver uma vida solitária. E você não vai conseguir se relacionar com ninguém. Por quê? Como o mal é o remédio, então você não vai poder mais praticar esse ato, porque não vai ter mais ninguém ao seu lado. Então, a questão não é pegar uma mulher dessa e jogar no umbral, nem nada disso. O estado de consciência dela já diz tudo. E no projeto reencarnatório que vai existir ali, os estudos, vai mostrar que você vai vir solteira e morrer solteira. Certo, obrigada. Doutora, chegamos às nossas duas últimas perguntas com a senhora Maria de Lourdes. Eu acho que eu fui muito rápida, viu? Então, eu vou fazer 3, a senhora permite? Ainda, pode ser? Ainda sobre a senhora falou aí, né, da questão, acho que foi a pergunta de Giovanilde. Doutora, a gente percebe que desencarna mais homem do que mulheres. Existe alguma explicação para isso? Existe uma explicação para isso, porque veja só, no caso das mulheres, elas são mais preocupadas com a saúde. O tal do homem, eu vou dizer, eu nunca vi a criatura tão teimosa, viu? E todos os homens têm medo de duas coisas, de morrer e de médico. É impressionante, né? Se ele não tem medo de morrer, tem que ir para o médico. Mas ele tem medo de morrer e não vai para o médico e morre. Então não dá para entender a cabeça deles. Quando a gente mostra, por exemplo, que ele está... Os homens para a doença, eles são mais fragilizados, porque eles têm medo da morte e têm medo do resultado do exame, não é isso? Os homens são assim, as características emocionais são essas, né? Então, se o médico falar assim, olha, a tua próstata está inchada, pronto, ele morre antes de desinchar a próstata. Então, eles morrem mais pelo emocional dele. Uma mulher enfrenta um câncer de mama e se salva. Um homem com câncer de próstata, ele morre. Ele morre pelo medo, tá entendendo? Mas, é o que eu digo, né? A maioria tem medo de fazer exame. Por isso que morrem mais homens. Certo. A minha segunda pergunta. Doutora Cristina, quando o paciente tem imagens sexuais viciosas, ao desencarnar, ele demora a se livrar dessas perturbações? Ele demora, porque agora essas imagens, elas são mais ativas, são mais vivas, né? Você pode ocultar essas imagens para os vivos, né? Mas para os mortos, não. Então, ele pode estar numa enfermaria pensando nisso e a gente alerta ele, cuidado, porque os seus pensamentos aqui não estão bons e você pode cair numa região inferior. E não é o que a gente deseja, porque as forças de atração aqui, negativa, vai atrair você de acordo com aquilo que você pensa, né? Eles são alertados sobre isso e muitos não conseguem e terminam caindo nessas regiões, depois são resgatados, já voltam melhores, porque tem medo de ir para lá de novo. Entendi. E no mundo de regeneração, vai existir ainda a questão de traição entre casais? Mundo de regeneração, misericórdia, se acontecer isso, esse mundo está perdido, eu não quero nem estar lá. Está entendendo? Porque os mundos de regeneração, a gente considera os casais ali, são espíritos que vieram com afinidades. E essas afinidades está o respeito, está o caráter, a constituição da família.
Então, esses espíritos nascem um para o outro e só se separam através do desencarne. Entendi, doutora. Obrigada. O segundo mundo de regeneração é casamentos missionários, né? Doutora, E com relação ao nascimento dos filhos também, são todos programados, não é isso? Todos os filhos são programados pela justiça divina e por você que assumiu aquele compromisso junto com seu esposo. Obrigada. doutora, tem uma pergunta da nossa irmã Ana Marisa que eu acabei passando aqui rápido para fazer, se a senhora autorizar. Pode fazer. Boa noite, doutora. Como é que ficam os espíritos quando nós assumimos o compromisso de trazer 2, 3 filhos, né? Aí a gente acaba tendo um ou nenhum. Como é que fica esses espíritos no plano espiritual? E eles tentam chegar a gente como filho adotivo ou não é permitido? Olha, tu erraste na conta, mas Deus não. Deus entende matemática, viu, Marisa? Pode ter certeza disso. Porque o que você pensa aí, que era para ter mais de um, só é um mesmo. Se a justiça divina determinou 2, não tem nem para onde tu correr. Tu pode fazer laqueadura, pode fazer o que quiser. Mas ele coloca aquele espírito à disposição do processo reencarnatório. Quantas mulheres não teve um e foi fazer laqueadura, né? E elas achando que estava livre do problemático, né? E de repente engravidou com laqueadura. Então, por quê? Ela tinha que ter 2, não era um. Tá certo, doutora. Obrigada. Pronto, doutora, a palavra está com a senhora para fazer as considerações. Depois eu peço que a senhora faça a prece. Só teve o quê? 37 minutos, foi? Foi sim, doutora. Vamos para Gel. Que Gel, ela tomou água de janeiro. Vamos para Gel. Ô, doutora Cristina, porque me surgiu mais uma pergunta. Se a senhora permitir, aí eu posso fazer? Pode, Gel. Vamos embora. Vamos. Casais, né, que não conseguem ter filho, não conseguem engravidar, por algum motivo de vidas passadas que alguma coisa eles aprontaram. Então, eles resolvem adotar um filho. O que a senhora pode dizer em relação a essa família que está sendo formada com essa criança, né, que chegou a esse lar, que estava precisando também de um abrigo, que já foi rejeitada pelos pais biológicos e está sendo acolhida por esses pais? O que a senhora pode dizer? Como fica essa situação dessa família? Olha, André, eu vou dizer uma coisa. Eu não mudaria os desígnios de Deus. Eu ia permanecer dentro deles. Porque eu vejo tanta coisa dar errado com relação a isso. Porque os desígnios de Deus me colocou numa situação que eu não vou ter um filho. Eu vou ter que me trabalhar. Eu vou ter que ter mais sentimento. Mas muitas vezes aquelas pessoas que pensam dessa forma, ela quer dar uma resposta à sociedade. Olha aí, eu tenho um filho. Esse filho biológico não é seu. Os problemas que ele tem não é seu. Foi da mãe biológica. Esse filho adotivo não é seu, né? Foi da mãe biológica que abandonou. Então isso quer dizer que a carga de rejeição é muito grande. E ele jamais vai aceitar você como mãe. Raras vezes isso acontece. Então, o que eu vejo nas mães adotivas, estudada por mim, a maioria delas se decepcionaram. Por isso que eu digo a você, desígnio de Deus, eu ficava quietinha. Que seja feita, Pai, a tua vontade. Nessa existência não é para ter filho, tá certo. Então, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar de necessitados, mas eu não vou assumir o compromisso materno nem paterno, onde biologicamente você não me deu oportunidade. Entendi, doutora. Obrigada. Pronto, Joab, se posso encerrar. Para a critério da senhora, doutora, viu? Por gentileza. Tem mais alguma dúvida? Muito obrigada,
posso falar? Pode. Só agradecer a turma do Crato, a oportunidade que a senhora está nos dando, viu? Adoramos, começamos a estagiar, fomos muito bem recebidos na Petrolina, queremos agradecer. As portas estão abertas para esse grande projeto de Jesus, né? Que ajuda muita gente, graças a Deus. E aqui no Maria Cláudia, esses médicos também, voluntários, que são muitos, e como eles estão ajudando essas pessoas que precisam, né? Então, as mãos deles são mãos santas para diagnóstico, para fazer a cirurgia material que a gente precisa para os nossos pacientes. E vocês estão agora nesse conjunto, nessa grande família, né? Obrigado a todos vocês também. Doutora, a senhora Ana levantou a mão. Bora, Ana, cadê tu? Boa noite, doutora. Em relação ao casamento, quando, por exemplo, tem traição e o outro parceiro ele descobre mesmo assim, ele aceita e mantém, como é que fica o plexo genésico, como é que fica a energia daquele casamento? Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. A traição rompeu os sentimentos. É rompimento de sentimento. Você nunca mais vai confiar naquela pessoa. Você nunca vai olhar aquela pessoa da mesma forma. Quer dizer, você confiou naquela pessoa, está entendendo, em conviver com ela. E se ela fez isso, ela é uma pessoa viciosa. Ela vai fazer quantas vezes for possível. Ela não vai parar ali. Então eu sinto muito por algumas mulheres que foram traídas, porque a mulher é mais complicada na traição, porque elas têm um sentimento de confiança muito grande. E quando isso acontece sobre elas, o mundo desaba sobre a mente delas. Elas não conseguem mais se recuperar, né? Então elas tentam até disfarçar, mas se recuperar, não se recupera. E muitas vezes elas não entendem, né, essa traição. Porque foram boas mulheres, trataram bem seus maridos, ele tinha a comida dele lá pronta, a roupa dele lavada, essa coisa toda. E de repente, o mundo desaba sobre ela e ela pergunta, onde foi que eu errei? Qual foi a falha que eu cometi? Mas na realidade, aquela pessoa, ela tem um vício de trair, né? E quando ela tem um vício de trair, ela não para mais não. Tá certo, obrigada, doutora. E como é que fica, por exemplo, quando uma pessoa pega AIDS no casamento, assim, em relação à transmissão de doença ou em relação até à contaminação mesmo do plexo genésico, por exemplo, na traição? Vê só, a questão da AIDS transmitida pelo marido para a justiça divina é um homicídio indireto. Ele responde por isso. Tá entendendo? Isso é um homicídio direto. Ele sabia de todo o risco e, de repente, ele procurou a traição, contaminou a esposa e, chegando aqui no mundo espiritual, ele responde por um homicídio indireto. Ele não teve a intenção de matar, mas ele matou a esposa dele. Não precisou de arma, mas ele acabou com ela. Então, aqui ele responde. Essas pessoas que andam por aí, né, sabem que tem AIDS, mas eu vou contaminar os homens todos da rua. Aquilo ali é um homicídio indireto. A situação dela aqui vai ser complicadíssima, porque ela sabia disso, ela traiu os homens, contaminou as esposas, e aqui no mundo espiritual a punição vai ser muito severa para ela. Aquelas pessoas que se furam, né? E depois furam o outro lá. Aquilo ali é homicídio direto. Ela matou a pessoa, não é mais indireto. Então, ela teve a intenção de se furar aquela pessoa, para tentar contaminar aquela pessoa. Aquela pessoa vai morrer. Cada pessoa que morrer, aquilo é um homicídio. Tá certo, doutora. Obrigada. Vamos para Marisa. Aquele tiração final, né? Doutora, só mais uma dúvida em relação à adoção, que a senhora falou que ficaria quieta, né, no caso. E não é visto como uma boa ação, como uma caridade, adotar uma criança abandonada? No caso, seria melhor ter abrigos para quem é abandonado? Olha, eu sempre digo uma coisa, eu jamais adotaria uma criança abandonada recém-nascida. Eu adotaria depois de 7 anos.
e depois de 7 anos dentro de um abrigo, ela sabe que foi abandonada, ela sabe que precisa de uma mãe, ela sabe que precisa respeitar essa nova mãe. Aí vem aquela imaginação de pegar bebê. Você está pegando um bebê que um dia ele vai saber que foi adotado. Eles não se conformam. A maioria das adoções de recém-nascido não deram certo. Porque quando ele cresce, ele acha que a mãe adotiva sequestrou ele. Que ele quer a mãe biológica dele de todo jeito. As crianças que foram adotadas a partir de 7 anos de idade, que já conhece, já sofreu tudo aquilo ali, dá mais certo, viu? Então eu tenho essa restrição. Eu adotaria mais velho, mas recém-nascido eu não faria isso, não. Doutora, só mais uma dúvida para finalizar. Eu conheço pessoas adotadas que apanharam muito, que os pais batiam muito. Qual é a responsabilidade desse casal que adotou e judiou, não teve assim o trabalho de educar, mas que bateu, que agrediu, e que eu acho que até nasceu, de certa forma, uma raiva entre eles? Qual a responsabilidade desse casal? Obrigada, doutora. É o que eu digo a tu, Marisa. Olha, esse casal não respeitou os desígnios de Deus. Se fez isso com adotivo, tu imagina com biológico de vidas passadas. Então, por isso que tem coisa que eu digo, fica quieto, porque eu já sei tua ficha. Tá entendendo? E a pessoa insiste. Eu digo, olha, você não tem condições emocionais de cuidar de você. Como é que você quer cuidar de uma criança? Porque em vidas passadas já tem histórico. Aí adota uma criança, aí vem o histórico e a memória de vidas passadas. Começa a maltratar aquela criança. Agora não é teu filho, não. A dívida é maior, viu? Agora foi um filho adotivo. Tu arrumou confusão. Em vez de dar amor àquela criança adotiva, você espancou. Então, essa dívida, ela cresce a cada dia mais quando essas pessoas partem para a agressividade com o adotivo. Obrigada, doutora. Pronto, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, só temos, Senhor, a te agradecer pelas dávidas de luz que caiu no nosso coração, pelo amor que derramasse sobre as nossas mentes, Senhor, confortando os nossos espíritos. Que os mentores espirituais dos hospitais visitem o lar de todos os nossos irmãos nessa noite. E em teu nome, Jesus, damos por encerrado o nosso estudo. Obrigado a todos.